Então, nesta aula, nós vamos ver potenciação com números decimais. Então, vamos lá. 1,2 ao cubo. Ao cubo significa que eu vou multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. A base é 1,2. Então, vai ficar 1,2 multiplicado por 1,2 multiplicado por 1,2. Aí nós vamos fazer primeiramente 1,2 vezes 1,2. Fazendo esse produto aqui é 12 vezes 12 dá 144, né? Lembrando que eu tenho duas casas decimais, porque eu estou multiplicando décimo por décimo, que vai dar centésimo. Então eu vou deslocar duas casas decimais à esquerda. Então vai ficar 1,44, que é esse produto, multiplicado por 1,2. Então vamos fazer o produto. 1,44 vezes 1,2. 2 vezes o 4, 8. 2 vezes o 4, 8. 2 vezes o 1, 2. 1 vezes o 4, 4. 4, 1. Então vai ficar 8, 12. Lembrando, né, que 12, 2 vai 1, né? Então aqui vai ficar 3. 3 mais 4, 7 e 1. Então eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Porque eu estou multiplicando centésimos por décimos, que vai dar milésimos. Então, 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ficar 1,728. Mas eu também posso transformar o número decimal em fração e trabalhar com fração. Então, como é que ficaria isso? Vamos ver como é que ficaria se fosse trabalhado como fração? Aí vocês escolhem o que vocês acham mais fácil, fazer como número decimal ou fazer como fração, certo? Então, vamos lá. Como é que eu transformo 1,2, número decimal, né, 1 inteiro e 2 décimos, em fração? Então, lembrando, o numerador é um número sem a vírgula e o denominador é 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Nesse caso, eu tenho apenas uma casa decimal, então é só um zero. Isso aqui está elevado ao cubo. Lembrando que isso aqui é uma fração, e eu posso simplificar. Aqui no caso, eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. E vou encontrar uma fração equivalente, que é 6/5 ao cubo. Então, isso aqui é 6 vezes 6 vezes 6 sobre 5 vezes 5 vezes 5. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 3 vezes 6, 18. 216, né? E embaixo vai dar 225, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 125, né? 125. E dividindo 216 por 125, eu vou encontrar o mesmo 1728 que eu tinha encontrado antes. Então, a escolha é de vocês. Vocês podem resolver como número decimal, se acharem mais fácil, ou transformar em fração. Qualquer um deles vai chegar ao mesmo resultado. Se o resultado for pedido em número decimal, eu posso fazer a divisão no final. Tá certo? Vamos ver outros exemplos. Menos 2,5 ao quadrado. Lembrando que sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Porque aqui vai ficar menos 2,5, que multiplica menos 2,5. E menos com menos vai dar mais. 2,5 vezes 2,5 nós vamos fazer como se fosse 25 vezes 25. Vai dar 625. Quantas casas decimais tem o resultado? 1, 2, né? Porque décimo com décimo dá centésimo. Então, indo da direita para a esquerda, vai ter 1, 2, 6,25. E se fosse transformado em fração? Menos 25 sobre 10 ao quadrado, que seria menos 5 sobre 2, simplificando ao quadrado, certo? Que vai ficar menos 5 vezes menos 5 sobre 2 vezes 2, né? Que vai dar 25 dividido por 4. Fazendo a divisão, vai dar 625, 6,25 da mesma forma. Então, a escolha é de vocês. Qual que vocês acham mais fácil? Trabalhar com número decimal ou trabalhar com fração?
os dois se equivalem. Então, a escolha é de vocês. Vamos ver mais um exemplo? Menos 8 décimos ao cubo. Agora, a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Por quê? Porque nós vamos ter menos 0,8 que multiplica menos 0,8 que multiplica menos 0,8. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Então, vamos fazer lá. 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64, né? São quantas casas decimais? Uma, duas. Uma, duas. Então, vai ficar mais, né? Porque menos com menos, mais. Que multiplica menos 0,8. Então, agora vamos fazer 0,64 vezes 0,8. 4 vezes 8, 32, vão 3, 6 vezes 8, 48, e 3, 51. Uma, duas, três, porque décimos, centésimo com décimos vai dar milésimo. Então, aqui vai ficar igual a menos 0,512, ou 512 milésimos. E se fosse transformado em fração? Seria mais fácil ou mais difícil? Vamos ver? Então, vamos transformar 8 décimos em fração. Então, como já está dizendo lá, vai ficar menos 8 sobre 10 elevado ao cubo. Que simplificando vai ficar menos 4 quintos ao cubo. Isso aqui eu já sei que o resultado é negativo. Então, vai ficar menos 4 quintos, que multiplica, menos é dentro do parênteses, né? Menos 4 quintos, que multiplica menos 4 quintos. 4 vezes o 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui vai ficar menos 64. Por quê? Menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes o 5, 25. 25 vezes 5, 125. Fazendo essa divisão, nós vamos ter a mesma resposta de antes, que era menos 512. E quando o expoente for negativo, como é que eu resolvo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse número decimal em fração. Porque o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base, né? Então, aqui vai ficar 5 sobre 10 elevado a menos 2. Porque 5 décimos, tá certo? Como o expoente é negativo, eu vou inverter a base. O que significa inverter a base? Trocar o numerador com o denominador. Então, aqui vai ficar 10 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, inverto a base e o sinal do expoente. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Então, aqui dá para fazer a divisão primeiro. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. E 2 ao quadrado é igual a 4. Vamos ver mais um exemplo? E quando a base é negativa e o expoente também é negativo? Então, primeiro vamos transformar isso aqui em fração. Então, isso aqui é menos 2 sobre 10 elevado a menos 3. Para resolver o problema do expoente negativo, eu já sei que eu tenho que inverter a base. Inverter a base não é mudar o sinal, é trocar o numerador com o denominador. Então, isso vai ficar menos 10 sobre 2 elevado a 3 positivo, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso aqui vai ficar menos 5 ao cubo, que é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Lembrando que sempre que o expoente for ímpar, acompanha o sinal da base. Então, eu já sei que o resultado é negativo, né? Então, 5 vezes o 5, 25. 25 vezes o 5, menos 125. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, voltem, revejam a aula. E agora nós vamos ver como é que se faz radiciação com números decimais. Então, agora vamos ver como é que resolvemos uma raiz quando o radicando for um número decimal. Então, 25 centésimos é a mesma coisa que 25 sobre 100. Lembrando que para transformar uma fração, um número decimal em fração, o numerador é o número sem a vírgula
E o denominador é 1, seguido de tantos zeros quanto as forem as casas decimais. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 5 sobre 10 ao quadrado. Por quê? O número que elevado ao quadrado dá 25 é 5. O número que elevado ao quadrado dá 100 é 10. Para tirar da raiz, eu divido o expoente do radicando pelo índice da raiz, que quando não tem nada eu já sei que é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O resultado é 5 décimos, que eu posso simplificar, será 1 meio. Se eu quiser voltar ao número decimal, 1 dividido por 2 dá 0,5. Eu também posso resolver como número decimal. É só pensar, eu posso pensar apenas no 25. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? É o 5. Como o resultado tem duas casas decimais, cada uma das parcelas será uma casa decimal. Aí o número é 0,5. Se vocês lembrarem disso, que se o resultado tem duas casas decimais, o número que cada uma das parcelas terá uma casa decimal, é mais fácil resolver como número decimal. A escolha é de vocês. Vamos ver mais um exemplo? Então vamos lá. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 81 centésimos? Então, lembrando que o resultado do produto tem duas casas decimais. Então, cada uma das parcelas terá que ter apenas uma casa decimal. Então, pensando no 81 é 9. Como eu preciso de uma casa decimal, o meu número é 0,9. Né? 0,9 ao quadrado vai dar 81. Então, aqui sai 0,9. Por quê? Se tiver alguma dúvida, faz a multiplicação. 9 vezes 9, 81. Duas casas decimais. 2. Certo? Se eu não conseguir lembrar disso, eu vou transformar em fração. Vai ficar 81 sobre 100. Aqui é fácil, né? Vai ficar 9 sobre 10 ao quadrado. Que saindo vai ficar 9 sobre 10, fazendo a divisão, 0,9. Tá certo? Então, se lembrar, fica bem fácil, né? Ao contrário das potências, a radiciação, o número decimal, é mais fácil de resolver do que a fração. Vamos ver agora, em vez de raiz quadrada, vamos ver quando for raiz cúbica. Vamos ter mais um exemplo sobre raiz cúbica. E agora, qual é o número que elevado ao cubo dá 8 milésimos? Vocês conseguem lembrar? Então, ó, são 3 casas decimais no resultado. Então, cada parcela tem que ter uma casa decimal, porque eu vou multiplicar 3 vezes. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? É o 2. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 0,2 ao cubo, que o resultado é 0,2. Ah, não consegui entender isso. Então, vamos transformar. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 8 milésimos, tá certo? Que é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 sobre 10 ao cubo, certo? Agora eu posso cortar, 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2, tá certo? Vamos ver o último exemplo. Vamos lá? Então vamos lá. Raiz cúbica de 125 milésimos. Qual é o número que elevado ao cubo dá 125 milésimos? Se vocês conseguirem lembrar, né, é o 0,5, né? Por quê? 5 vezes o 5 dá 25, 25 vezes o 5 dá 125. Contando as casas decimais, as 3 parcelas, nós vamos ter 125 milésimos. Mas se não lembrarem, raiz cúbica de 125 sobre 1000, que é a mesma coisa que 5 sobre 10 ao cubo, que é igual a 5 décimos ou 5 décimos. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês, esclarecido as dúvidas. Qualquer coisa, deixem as dúvidas nos comentários e voltem a essa aula. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima.